A paz do Senhor, ouvintes, sejam em que tempo for ou que local que você estiver ouvindo essa pregação da palavra de Deus, que você possa ser abençoado pelo Senhor. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, versículos 17, 18 e 19. E disse-lhes: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondeu um cujo nome era Cleopas. Disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ouvintes, neste texto eu prego sobre um tema: Eis que estou à porta e bato. Os dois discípulos caminhavam em direção a um povoado por nome Emaús. Eles andavam e falavam entre si sobre a morte de Jesus. É muito bom para nós, os cristãos evangélicos, reunirmos para falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Assim podemos melhorar o nosso conhecimento uns dos outros. Assim podemos refrescar nossa memória e fortalecer nossa fé e a nossa devoção em Cristo. Esses dois discípulos estavam saindo de Jerusalém para Emaús porque eles estavam presos em suas próprias apreensões, desapontados com a expectativa de vida que tinha colocado em Jesus. E agora estava saindo de Jerusalém porque estavam desistindo da causa de Cristo e não sabia que rumo tomar para recuperá-lo à situação. Muitos de nós, muitas das vezes, desistimos da causa, até mesmo da causa de Cristo, por não saber como fazer para recuperar. Jesus aparece entre eles. Eles não reconhecem Jesus. E Cristo perguntou: que assunto é esses? Quais? De que vocês estão falando? Os discípulos dizem: o quê? Não sabes o que aconteceu com o nosso mestre Jesus? Não sabes tu? Tu és o único peregrino nessas terras que não sabe essas coisas? Escuta, amigo, é dever cristão fazer o que pode para anunciar, fazer o que pode para espalhar o conhecimento que leva as pessoas a conhecer a Cristo e sua magnífica obra redentora. Observamos que eles falavam sobre os extraordinários acontecimentos dos últimos dias. Tentavam encontrar uma explicação para tudo aquilo que acabou de acontecer com o seu mestre. Porém, eles conversavam sem entusiasmo, falavam entre si sem interesse, comentavam com descrédito sobre Jesus. Escute, amigo, os verdadeiros salvos em Cristo devem falar de Jesus com entusiasmo e otimismo, porque Cristo Jesus é o nosso Salvador. Contudo, havia algo que ainda permanecia firme dentro deles, um amor ardente pelo Senhor. Havia entre eles uma grande união, havia entre eles um fio de esperança.
Jesus escutou pacientemente os seus companheiros de viagem sem interrompê-los. Quando eles pararam de falar, Jesus declarou um tom severo e bondoso. Versículo 25 diz: honestos e tardios de coração. Palavra dura, não é? Porém necessário, porque o amor de Jesus é um amor rígido, é o amor que não quer nada em troca, mas deseja o nosso bem-estar. A palavra grega para nécio é anoetos, que significa tolo, insensato, tardio em compreensão, tardio na fé. Jesus iniciou o seu ministério terreno trançando uma taca de cordel para nos corrigir quando necessário for, com registro no Evangelho de João capítulo 2, versículo 15. O Senhor Jesus sobe o tom para conosco, apenas para nos corrigir e aconselhar, porque Ele nos ama e Ele nos chama de volta a Jerusalém. Nos chama de volta para o lugar de onde não deveríamos ter saído. Jesus muitas das vezes nos aconselha com a taca na mão para que nos traz de volta a Jerusalém, o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Lembra da tempestade no mar da Galileia, com registro bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 47. Ali era o chicote divino no lombo dos discípulos por causa da incredulidade deles, no grande milagre da multiplicação dos pães e os 2 peixes. Aquela tempestade foi o próprio Jesus que enviou. A Bíblia vai dizer no versículo 48 que Jesus aparece andando sobre o mar e queria passar adiante. Jesus queria passar adiante deles a passos largos e largar eles no meio da tempestade por causa de suas incredulidades, por causa de suas insensatez, tardios em compreensão, tardios em fé. Jesus trançou a taca para cima deles, fazendo passar 3 medos. 3 medos eles passaram em um único momento. Primeiro medo, o medo da tempestade. O segundo medo, porque pensavam que tinha visto um fantasma andando sobre as águas. E naquela época, de acordo com a mitologia grega, ver fantasma era a morte certa por afogamento. Isso é apenas uma mitologia grega. E o terceiro medo. Medo porque pensaram que Jesus ia embora e ia largar eles no meio da tempestade. Escute, amigo, Jesus sobe o tom para conosco quando Ele precisa nos trazer de volta a Jerusalém, trazer de volta aos seus pés. No versículo 19, Jesus diz: quais? Que assunto é esse? De que vocês estão falando? Aqui Jesus, ele fez luz ao seu sofrimento em relação à glória que já estava diante dele. Agora Jesus trata a tortura que sofreu, a agonia que ele passou, o cálice de amargura que o Pai lhe deu a beber. O Senhor Jesus, agora já ressurreto, ele trata com desprezo e despreocupação. Aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, não existe sofrimento que possa comparar com a glória celestial. Chegando na casa do discípulo, por nome Cleopas, Jesus fez que ia para mais longe. Versículo 28.
e disse o discípulo Cleopas: fica conosco, Senhor. Escuta, irmãos, todos aqueles que querem que Cristo habite com eles, devem convidá-lo, devem insistir com veemência com ele. Todos aqueles que já experimentou o prazer e benefício da comunhão com Cristo e deseja mais de sua companhia, então que implore a Ele. Implore mais a Ele, para que não apenas fique conosco, mas para que permaneça conosco uma eternidade inteira. Jesus aceitou o convite e entrou na casa do discípulo. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Nesse texto do Apocalipse 3:20, existem 3 itens básicos aqui para a salvação do homem acontecer. Primeiro item básico é que Jesus está à porta batendo. E a chave dessa porta é apenas pelo lado de dentro. Só o proprietário é que pode abrir. Segundo item básico é que se alguém abrir a porta, Jesus vai entrar. Terceiro item básico: se alguém estiver disposto a cear com ele, é o próprio Jesus que providenciará a refeição, providenciará o alimento correto. Porque quando Jesus entra na casa, ele não permanece calado, não permanece em silêncio, para que ninguém venha suspeitar de sua presença, mas o Senhor Jesus, ele faz a sua presença ser sentida pela pregação do Evangelho. O coração arde em amor fraternal. Essa é a manifestação que Jesus dá para os seus, que ele realmente está na casa. Conclusão: conheceram Jesus no partir do pão. Conheceram porque Cristo agiu como cabeça. Conheceu porque Jesus agiu como chefe de família. Conheceu Jesus porque o Senhor agiu com o seu habitual ar de autoridade, poder e afeição divina. Finalizando, devemos acrescentar que é o próprio Jesus que provê o alimento. É o Senhor Jesus que provê o sustento espiritual, que fornece força para que as pessoas se empenhem nos passos mais difíceis do arrependimento. Escuta, irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador no início da nossa fé, se trata dos passos mais difíceis do arrependimento. É Jesus que cuida dessa área pelo poder do Espírito Santo, nos fornecendo o alimento necessário para que possamos prosseguir na caminhada rumo ao céu. Abra o seu coração para Deus, amigo. Ele é a luz, mas tu não vê. Ele é o caminho, mas tu não segue esse caminho maravilhoso que é Jesus. Ele é a verdade, mas tu não crê nele. Ele é a vida, mas tu não procura uma vida chamada Jesus, o Filho de Deus. Ele é o mestre dos mestres, mas tu não ouve. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, mas tu não obedece. Fique com esta palavra. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber mais notificação. Que Deus abençoe a todos.